Eu, ao longo dos últimos dias, estava a pensar num tema que é o preconceito que o brasileiro nutre em relação aos portugueses, como isso é um reflexo do preconceito que o brasileiro nutre contra si mesmo, né? É um reflexo, na minha visão, do complexo de vira-lata brasileiro. Então, o brasileiro, ele odeia a própria cultura, né? Muitos brasileiros têm esse sentimento. E muitos também têm um ódio à cultura portuguesa, porque se envergonham da sua origem portuguesa, se envergonham da sua matriz cultural, que é fortemente influenciada pelos portugueses. E isso é um sentimento que é alimentado tanto pela esquerda, que vê Portugal como um país imperialista e insiste em focar nas coisas ruins que Portugal fez e que de fato fez, mas tenta, às vezes eu acho que de caso pensado, é difícil dizer se as pessoas fazem sem perceber ou se é algo deliberado, mas a esquerda tenta varrer para baixo do tapete a herança cultural portuguesa profunda que existe no Brasil, não apenas na língua, mas na arquitetura, na religião, até mesmo nos hábitos diários, nos hábitos cotidianos. E a direita faz a mesma coisa, só que por outro motivo. Porque a gente tem uma direita no Brasil que idolatra os povos anglo-saxônicos e germânicos e vê os seus ancestrais portugueses como uma cultura europeia, mas uma cultura europeia de segunda classe. Então esse preconceito contra os portugueses é alimentado por ambos os lados do espectro político e, no fundo, tem a ver com a vergonha que o brasileiro tem de si mesmo e da própria cultura. E fantasia que seria algo melhor do que é. E não é tão ruim assim. O brasileiro ele exagera nos defeitos do país. O Brasil não é um país tão ruim assim. Tem países que são melhores em vários aspectos, mas o Brasil pega pesado, né? É um país com muitas qualidades e que não tem defeitos. Tem outros países com defeitos bem maiores. Mas o brasileiro vê seus defeitos numa lente de aumento e fantasia que seria alguma coisa melhor do que é se tivesse sido colonizado por saxões, por ingleses, por holandeses, até os franceses, né, que também são colocados meio de lado frente aos saxões. Também o brasileiro já considera que seria algo melhor do que ter uma matriz cultural portuguesa. E por coincidência eu estava pensando a respeito disso e eu ouvi falar sobre a tese de um professor, a tese de doutoramento de um jornalista, não é professor, que trata exatamente do preconceito que o brasileiro tem contra os portugueses, né, que ele chamou de antilusitanismo. Que segundo ele, né, eu não li a tese dele, eu vi algumas entrevistas com ele, a ideia dele é de que os próprios portugueses, a elite portuguesa, de origem portuguesa, que controlava o Brasil durante o período da independência, produziu esse antilusitanismo como uma forma de se diferenciar de Portugal e formar uma identidade própria para o Brasil. Eu não tenho conhecimento histórico suficiente para saber se isso é verdade ou não. Mas eu sei que hoje em dia, e isso eu afirmo, vai além de simplesmente uma questão de se autoafirmar, se distanciando do colonizador ou diminuindo o colonizador. Mas é mais do que isso. Eu acho que hoje isso tem a ver, como eu disse, com a baixa autoestima do próprio brasileiro. Quando o brasileiro diminui Portugal, ele se autodiminui. Porque, no fundo, o Brasil tem Portugal como o principal componente
eu me arriscaria a dizer, o principal componente na formação da cultura brasileira. Certamente o principal componente europeu. Pode-se até argumentar se a matriz africana não teria um peso maior. Eu acho que não. Eu acho que o componente português é o principal. Mas certamente, ainda que a gente considere que o Brasil é mais africano do que europeu, o principal componente europeu na formação da cultura brasileira é português. Não é alemão, não é francês, não é italiano, apesar da gente ter muitos imigrantes alemães e italianos. E o brasileiro tem vergonha disso, porque é uma vergonha que o brasileiro tem de si mesmo. Eu acho que ele sabe, o brasileiro, mesmo os menos instruídos, intuitivamente sabem da ligação que a gente tem com Portugal. E depreciar Portugal, no fundo, é depreciar a si mesmo, né, e a sua própria cultura. E é uma depreciação completamente injusta. Ela não é apenas injusta porque ela é carregada de muitos preconceitos contra os portugueses que não são verdade, ou então que são distorções, né? Tem um fundo de verdade, mas são exagero. E ela também vem carregada de muitos preconceitos a respeito do próprio Brasil, né? Um alto preconceito que o brasileiro tem, que novamente muitas vezes não corresponde à realidade, né? O Brasil, ele tem pobreza, tem corrupção e tem violência, mas ele não é nem de perto tão violento, tão corrupto ou tão pobre quanto as pessoas imaginam, né? Em relação ao resto do mundo, né? O pessoal, eu sinto que existe um exagero, né, nos defeitos do Brasil. E o Brasil tem inúmeras qualidades, né? Tem uma cultura muito rica, muito diversa. As diferentes regiões do Brasil é como se fossem países diferentes, mas que ao mesmo tempo se conversam, ao mesmo tempo conseguem compartilhar uma mesma identidade. O Brasil tem uma diversidade culinária fabulosa. O Brasil tem uma diversidade linguística também extraordinária, cada região com seu próprio português, com seu sotaque, com suas expressões próprias. E ao invés do brasileiro ver isso como um valor, ele fica querendo medir qual região fala da maneira mais correta, sendo que esse negócio de maneira mais correta de falar nem sequer existe. O Brasil tem uma natureza fabulosa, né? Mas isso não precisa nem dizer. O Brasil tem a arquitetura, assim, o urbanismo no Brasil nas últimas décadas tem sido bem ruim, né? Você tem umas cidades aí bem feinhas, mas você tem ainda algumas cidades históricas com construções do período barroco, né, que trazem essa arte barroca que é de origem portuguesa, que são lindas, né? O Brasil é um povo muito criativo, muito versátil, né? Acha soluções engenhosas para tudo. Então, assim, é muita coisa boa nesse país, apesar da vida aqui não ser nenhum paraíso. Mas também não é nenhum paraíso em lugar nenhum, não. A vida, ela é cheia de problemas e de percalços em qualquer lugar do mundo. O brasileiro fantasia demais o resto do mundo, né? Como se houvesse um lugar onde você não tem que trabalhar todo dia, pegar transporte, onde não houvessem escândalos, né, na política, onde todo mundo tivesse sempre satisfeito. Cara, isso não existe. E voltando, eu acho que a versão herança portuguesa tá ligada a isso, né? Porque, se nós somos, né, o Brasil ele se vê como um país corrupto, ineficiente, pobre, e ele pensa, nós somos isso porque os portugueses são isso, ou então porque os portugueses nos roubaram, nos sugaram, nos exploraram, né? Como se a colonização europeia em outras partes da América não tivesse também sido exploratória. E eu te garanto uma coisa, foi profundamente predatória, inclusive a colonização inglesa, né? A colonização saxã talvez tenha sido até mais violenta, né? Existe um motivo para lá ter muito menos índios do que aqui, lá na América do Norte. Então, e é uma coisa assim que não faz sentido, né?
como se os 200 anos de independência que o país tem, todos os problemas ainda fossem culpa, sei lá, do pau-brasil que os portugueses levaram embora do país no século XVII, XVIII. É uma coisa assim sem sentido. É uma aversão aos portugueses sem sentido. Por quê? Porque o Brasil ou se vê projetado numa imagem preconceituosa, né? Numa imagem que não é o que Portugal é de fato, mas ele vê os problemas dele projetados na imagem preconceituosa que ele tem de Portugal. O brasileiro, né? Eu tô generalizando, eu sei que nem todos os brasileiros são assim, mas se eu não generalizar, eu não concluo esse vídeo nunca. E por se ver projetado, ele sente essa aversão e essa necessidade de culpar os portugueses, né? Essa coisa ressentida de um país que sente que deu errado. Não deu tão errado assim, né? Essa visão é injusta, mas que sente que deu errado e se ressente por isso, né? De alguém que não é verdadeiramente culpado, ou não é totalmente culpado, pelo menos, e que também trouxe muita coisa boa pro Brasil, né? Na verdade, Portugal inventou o Brasil, né? O Brasil é uma invenção portuguesa. E esse ressentimento vem disso, vem do brasileiro sentir como um país que deu errado, como um país fracassado. Não é, mas ele sente assim. E é por isso que, por exemplo, os Estados Unidos não têm rancor da Inglaterra, porque por mais exploratória que a colonização inglesa tenha sido, é um país que sente que deu certo, então não tem por que ter ressentimento, né? Não tem por que ter ressentimento, não se sente prejudicado. Bem, esse é um assunto muito longo, eu tô fazendo esse vídeo aqui de cabeça, sem roteiro. Eu decidi que eu tenho que fazer os vídeos assim, porque se eu tento roteirizar, a minha voz fica robótica. Falando assim, eu posso cometer algum erro de cabeça, mas pelo menos fica mais natural, fica mais fluido. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Devo fazer outros, mas esse daqui já tá ficando muito longo. Obrigado, por hora é só o que eu tinha para dizer. Dê um like, tá? Por favor, eu tô implorando. Eu tô implorando mesmo, não tenho nenhuma vergonha nisso. Esse like ajuda muito o canal a crescer e a continuar produzindo vídeos. Eu quero produzir vídeos de melhor qualidade, mas falta equipamento. Eu gravo tudo com o meu celular. Então, dê um like para ajudar a crescer esse canal e quem sabe eu poder fazer uns vídeos um pouco mais profissionais, com uma edição um pouco mais caprichada. Obrigado e tchau.